Glorifique a Deus, podeis assentar aqui dentro do templo. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia. Nós temos hoje uma mensagem: o trauma de descobrir o nosso ponto de limites. Estamos vivendo uma fase muito difícil, onde a pressão está sendo muito grande. E nesta pressão que estamos vivendo, Deus não tem interesse que eu e você viemos a quebrar ou viemos a espanar, como diz a lei da física. Nós vamos entender que quando descobrimos, o trauma de descobrir o nosso ponto de limite, aonde você não suporta mais, eu tenho uma boa notícia: a força de Deus vai assumir você e vai fazer você vencer todo e qualquer ponto e trauma de limite. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 26 até o 31. Você vai ouvir nesta noite aí na sua casa, aqui dentro do templo, sobre um discípulo que se transformou em um grande apóstolo. E o seu nome era Simão Pedro, e depois foi transformado em Pedro. Ele era apenas um moço, um pescador que tinha qualidades, era um homem de temperamento muito forte, era sanguíneo. Porém, eu glorifico a Deus, porque quando o trauma de descobrir o ponto de limite na vida do Pedro fez ele ser processado por Deus para ser um grande homem de Deus. Olha o que nos diz o texto, Marcos capítulo 14, versículo 26 até o 31, depois nós vamos ler Lucas 22, dos 54 ao 62. Vamos ler primeiro o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo de número 26. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, você que está aí conosco, na sua casa, ouvindo a voz do Senhor. Olha o que o Senhor nos diz na sua palavra. Tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. E então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Verso 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. O que ele estava dizendo? Percebam que o eu aí está em letra minúscula, porque fala do caráter, fala de si mesmo, fala de egocentrismo, fala de algo que Pedro tinha dentro dele. Ele cita algo, disse-lhe Pedro: ainda que todos te escandalizem, eu jamais. Verso de número 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Olha que interessante, verso de número 31. Olha o que diz a Bíblia. Mas ele insistia com mais veemência. Pedro, ele não se conteve e ele insistia com mais veemência, com mais ênfase. Ainda que me seja necessário morrer contigo, mestre, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Só que aqui tinha um perigo grave, se você está percebendo. O trauma de descobrir o seu ponto de limitação. Pedro disse: eu não negarei. A palavra eu. Deus não trabalha com eu, com ego. Deus trabalha com quem é processado por ele. Você vai entender. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo de número 54, um pouquinho para frente. Lucas, doutor Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 22, verso de número 54. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia, é interessante que quando o trauma de descobrir o nosso ponto de limite, nos sentimos tão pequeno. A paz a todos os irmãos que estão ligados aí, irmão Cátia, irmão Éder, toda esta multidão e aqui também dentro do templo. Olha o que diz o versículo 54. Então prendendo quem, pastor? O mestre. O levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro,
o seguia de longe, versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E entre mentes de uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos, disse: este também estava com ele, ou seja, identificaram Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não te conheço. Verso 58. Pouco depois, vendo outro, disse: também é um dos tais, Pedro. Porém protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Pedro tentava disfarçar, andava como mestre, falava como mestre. Quem é de Jesus não pode se esconder. Ele vai dentro da caverna, Deus identifica. Ele tenta ir para alguns lugares. Olha, eu vou entrar de férias. A chamada que está em você identifica Deus. Com Pedro não era diferente, mas o trauma do ponto do seu limite fez Pedro negar Jesus 3 vezes. Olha o que aconteceu no 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Pastor, olha o que acontece com Pedro, 61. Sabe quando o Espírito Santo fala conosco e porventura entristecemos o Espírito Santo, ou descobrimos o trauma que temos aí do ponto do nosso limite, não queremos fazer mais nada para Deus. Sabe o que aconteceu com Pedro? Então ele entra num choro profundo, porque a palavra de Jesus era verdadeira, mas o ego de Pedro diz que ele não negaria Jesus e que ele morreria se for preciso com o Senhor, mas Pedro não conhecia a si mesmo. O que eu quero dizer nesta pandemia, eu quero dizer que o mal não tem controle sobre você. Quando você chegar e descobrir o trauma do ponto do seu limite, Deus, eu não queria fazer, mas já é uma luta e eu acabei fazendo. Escuta, o Senhor vai te levantar, porque quando a sua força acaba, o Senhor te fará forte. Escuta isso. Olha o que aconteceu com Pedro. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos, verso 62. Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por quê? Porque Pedro, ele entendeu que ele estava errado e que Cristo estava certo. Agora olha o que diz na palavra Lucas, já lemos agora, né? 54 até o 62. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite, meus amados? Todos nós temos um ponto de limite de resistência. Eu estou pregando aqui para resilientes. Como assim, pastor? Homens e mulheres que sobreviverão a esta crise. Porque todo ponto de resistência humano será preenchido pelo poder da glória do Altíssimo. Escuta isso. Eu estou ministrando aqui dentro do templo e também para pessoas dentro do lar que já estão no seu limite, não aguentam mais, querem jogar a toalha, não estão entendendo o que está acontecendo. Assim diz o Senhor para você: aguenta firme, porque quando você resiste, o mal sai e o meu nome é glorificado. Isso quem diz está lá em Tiago. É importante que Deus saiba que eu não sou o Todo-Poderoso, que eu não sou um super-homem ou nem mesmo a Mulher Maravilha, mas que eu tenho pontos e traumas que quando eu descubro eu tenho medo. Sabe o que Deus está dizendo? Glorifique a Deus, porque quando você não sabe que tem esse ponto de trauma dentro de você, você não pode viver sem ele. Sabe por quê? Porque o fracasso não é o teu inimigo. O fracasso faz Deus revelar quem ele é para você. A fragilidade faz você conhecer a voz daquele que tem poder para te abençoar. Então Deus está nos dizendo, é importante, aleluia, que todos nós temos um ponto de limite. Quando você vê a lei da física, qual é a lei da física, pastor? A física, ela tem uma didática, pastora Milene. Ela diz um princípio: quando põe muita pressão, quebra. Acaba quebrando a peça, acaba espanando o parafuso, acaba espanando a rosca.
E isso tem acontecido. Quem não se lembra do bambu? O bambu também, quando ele é elevado a muita pressão, ele se parte, ele se quebra em várias partes. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Que isso também aconteceu com Pedro, quando ele foi pressionado. Eu profetizo hoje na tua casa, profetizo na sua vida, que quando você for pressionado pelo mestre ou pelo mal, você não vai quebrar e nem vai espanar, mas vai crescer em graça e conhecimento, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se o mal pensou que você ia descer, ele se enganou. Deus está te convidando para a obra da última hora. Só quem quer fazer a obra neste século, levante a sua mão e adore a Ele. Deus não quer que você venha espanar como espanou no ano passado. Deus não quer que você venha parar quando descobriu o trauma do seu ponto de limite, como parou no mês passado. Não, assim diz o Senhor: em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Deus não te chamou para parar no seu ponto de limite. Quando você chega no limite da sua força, nasce a força de Deus no seu interior. Eu profetizo que do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o que fazer, pastor, quando o trauma de descobrir meu ponto de limite me leva ao fracasso? Hoje eu estou pregando para pessoas que vão vencer o seu ponto de limite. Aqueles limites que fez você cair sempre. O meu Deus vai transformar em fortaleza. É por isso que Jesus disse que no dia da sua angústia não pode se mostrar frouxo, porque senão o inimigo vai tomar conta da situação. Mas se você se mostrar forte, o Senhor vai fazer coisas grandes. Pastor, o que mais? Quando Jesus deu uma ordem para Pedro, quem lembra? Anda sobre as águas. Ali mostra o nível de comprometimento que Pedro tinha com Jesus. Pastor, e quando Pedro corta a orelha de Malco? Ali, irmãos, mostrava, sabe o quê? Mostrava comprometimento, aparentemente. Andar sobre as águas mostrava o nível de comprometimento. Pastora Milene, ouvintes do Senhor. Mas quando ele corta a orelha de Malco, não era comprometimento. Ele tinha aquele excesso. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para ti nesta noite que Pedro disse que não negaria Jesus. Disse ou não disse, irmãos? Ele insistiu. Ele disse, eu não. Primeiro disse essas palavras, eu jamais. E depois ele disse, não te negarei, Senhor. Se preciso for, eu morro contigo. Foi o primeiro a abandonar. O que eu quero lhe dizer, pastor, você está discriminando Pedro? Não. Eu estou falando da minha fragilidade e da sua fragilidade. Nós lemos aqui Efésios 6. Deus está dizendo para você, sabe o quê? Está dizendo, quanto, meus amados irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Levanta sua mão comigo, repita, eu e a minha casa, quanto mais pressionados, não iremos quebrar e nem espanar, iremos crescer em glória, e iremos viver milagres, porque estou ouvindo um chamado. Oh, aleluia! Eu estou ouvindo o hino da harpa cristã, quem não se lembra? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Oh, aleluia! Quem está ouvindo o seu nome ser chamado aqui, eu profetizo que o canto do galo é profético, está notificando que a sua força tem limite e que você não aguenta mais, mas é um sinal de Deus que Ele levanta homens e mulheres cheios e tomados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te processar nesta quarentena. Sabe por quê? O trauma que você tinha há tantos anos, que você carrega no seu peito e no seu interior, será vencido pelo poder da chamada que Deus tem com você. Aleluia! Eu estou ouvindo aquele hino simples, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Oh, aleluia. Ele diz, daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você, mas pelo amor de Deus, na sua casa e aqui dentro do templo, não permita que este trauma de descobrir o seu ponto de limite te leve ao final e a sucumbir na fé. Não, é o momento de você subir, é o momento de você vencer os seus traumas e descobrir que Jesus tem sempre uma segunda chance. Quem crê, dá um glória a Deus para ele. Sabe o que Jesus disse? Pedro, você vai me negar porque não conhece o ponto das suas limitações. Pedro insiste. Quando há um grande fracasso, a pessoa suporta por muitos anos. Mas quando toca no ponto das suas limitações, quem não se lembra de Jó? O próprio autor testifica de Jó, mas o próprio Deus testifica. Homem temente, que se desvia-se do mal. O próprio Deus fala de Jó. Mas quando a pressão veio tão forte de todos os lados, Jó acorda um dia, amaldiçoa o dia em que nasceu, ele fica irritado por um período, mas quando ele estava sem as suas forças, e ele estava lá nas cinzas, sabe o que ele disse? O Espírito de Deus veio dentro dele e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que significa eu sei que o meu Redentor vive no original? Ainda que eu esteja sem força, eu estou cheio de Deus, e Deus vai mudar a minha vida e a minha história. O que eu quero dizer, quando é o ponto final para você, é o começo de Deus para nós. Eu vou repetir para ver se tem alguém que já está pegando. Quando é o ponto final de Satanás para você e das suas forças, Deus te pega e diz: é o começo de uma nova história. Volte a cantar, volte a dar glória, volte a adorar o meu nome, que eu estou começando. Aleluia. Eu fui entender muitas coisas através dessa palavra. Deus irá nos mostrar nosso ponto de limite. Sabe por quê? Porque não podemos ultrapassá-lo. Repita comigo em nome de Jesus na casa e aqui diga: Senhor, Deus revela o meu trauma de descobrir o meu ponto de limite. Porque eu não posso ultrapassar, mas Jesus me faz ultrapassar. Oh. Tem alguém presente aí que vai vencer os seus traumas que você descobriu quem você é? Oh, meu Pai. Pedro sai, chora a noite toda amargamente, e quando chega ao seu ponto de limite, tudo vai mal. Ele foi embora, sua coragem foi embora, ele sentiu enfermo, brigou. Quando tudo isso acontece, o casamento vai mal, quebrou por causa da pressão. Você já percebeu que quando a crise vem, se há separações, Deus não quer que isso venha acontecer. Porque eu e você nascemos para quebrar. Nascemos para ser como a cana trilhada. Que quanto mais for esbagaçada, desculpa a expressão, esmagada, mais o melhor é extraído. Você nasceu para ser como o gálbano. Quando o gálbano é triturado, ele cura feridas. Ah, meu Deus! Você nasceu para ser como Pedro, processado quando você pensa que não. Vai ouvir uma voz te chamando: vem, porque eu ainda conto com você. Só quem acredita que no avivamento da última hora, o teu nome vai estar na lista, porque você não está mais preso nos pontos de limitações que te prendiam. Pastor de Deus, eu estou ouvindo Deus falar. Sabe o que Deus está dizendo? O melhor de Deus chega. Oh, isso aqui é profético demais. Levanta a sua mão comigo e diga: o melhor de Deus sempre vem nos dias mais difíceis. Quando meu ponto de limite, eu estou no limite, não aguento mais.
Você não vai fazer isso, olha para o pastor, ó, jogar a toalha, mas Deus vai tomar você, vai te levantar em profecia, em cânticos novos, em cânticos proféticos, vai te levantar com um rosto novo. Que rosto, pastor? Com o rugido e o brado do leão. A Bíblia diz que o nosso rosto é descoberto como glória, oh aleluia, todos os dias é transformado de glória em glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Repita comigo: o final das minhas forças é o começo da força de Deus em mim. Não, eu vou profetizar isso só para quem acredita. Digo: o final das minhas forças, o final do meu limite é o começo de Deus para minha casa e para o meu ministério. De que leve. O galo é um sinal profético. Há um som nesta noite ecoando sobre Mogi, Brasil e São Paulo, que as nossas forças estão indo embora, mas que a de Deus está descendo para tomar o teu povo e introduzir você numa história. Escuta-me isso que você não fez nos 10 anos que se passaram, porque é 2020, fala de uma nova década. Você vai fazer nos próximos 2 anos, porque o ponto do fracasso e do seu limite não vai dominar mais a tua força e a tua voz. Só quem crê levanta a mão e adora Ele. O recande vai a saia Eugélia. Quando não chegamos ao ponto do nosso limite, somos arrogantes, sim ou não, irmãos? Sabe aquela fase, eu sei tudo. Aí Deus, espera aí que eu vou dar uma quebradinha. Sabe algumas pessoas que nós vamos destruir pela fé? Não, já sei, já passei o processo, já sei de tudo, não sabe nada. Pedro tinha algo antes dele chegar ao ponto de limite. Cortava a orelha de Malco, não deixava nem Jesus falar. Mas Jesus, conhecendo Pedro: peraí, Pedrão, eu vou processar você. Você vai começar negando o meu nome, porque você vai conhecer quem você é. Escuta isso, irmão. Temos... Oh, meu pai, como é que eu vou falar isso? Pregando para os irmãos e pregando ao vivo. Quantas vezes colocamos a culpa em alguém, sendo que a culpa está em nós mesmos? Quantas vezes questionamos tantas coisas de Deus, olhando: pequeno, deixa eu te processar. Colocamos a culpa em tudo e em todos, e Deus está olhando para nós e diga: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para... Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus vai tirar você do estágio do choro, porque você vai deixar ser processado por Ele, e o que te faz chorar Ele vai tirar. Só quem está entendendo isso, levante a tua mão e diga: chega noite de amargura, chega noites intranquilas. O choro pode durar uma noite, mas a minha alegria chegou, e eu vou cantar. Jesus, que leve a maia geroroia. Pedro era arrogante, mas quando tocamos o ponto de limitações que temos, quando vamos ao inferno indagando a Deus: por que Deus? A primeira lição que Pedro passa, e eu quero entregar para você. A maior lição de Pedro ia acontecer porque ele ia conhecer a si mesmo. Meu Deus, nessa quarentena, o que está acontecendo? Família que não se dava bem, está tendo que estar em casa juntinho. Quem não se comunicava vai ter que estar mais perto do outro. Eu disse no primeiro horário que hoje nós usamos máscaras dentro da igreja. Mas quantas máscaras já não tinham dentro da igreja? Hoje não estamos abraçando mais. Mas quantos abraços hipócritas tinha, chego de ego. Sabe o que Deus está fazendo? Eu estou revelando para o meu povo e para a minha igreja que vocês vão conhecer a si mesmo, mas depois que tudo isso passar, eu vou tomar minha noiva como eu quero. Só quem quer levanta a mão e dá um glória para Ele. De calavacile me cominácia. Sabe qual hino eu estou ouvindo? Da Fernanda Brum. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai
nas asas da fé e ser revestido da glória de Deus. Amo o Senhor. Quem quer viver para Ele, levanta a mão. Este trauma que te persegue há anos, que diz que você é um fracassado, que você nasceu para cair, para ficar numa biqueira, para dar errado, para separar, é mentira de Satanás. Deus conta com você na lista para fazer a história. Repita comigo: Jesus, eu te glorifico, porque eu entendi que o ponto da minha limitação, os traumas que eu tenho, é para que o teu nome seja revelado e o meu ego seja extirpado. Aleluia. A primeira lição que Pedro ia passar é que ele ia conhecer quem ele era. O ponto de limite para entrar em outro nível, você tem que conhecer a você mesmo primeiro. Tem que se confrontar. A palavra desta noite está trazendo confronto. Você conheceu quem você é? Não fique triste, não. Não brigue com a família, mas não. Não critique como estava criticando, não. Passa do outro lado e vem, porque Deus conta com você na obra, guerreiro. Marcos 16, 7, olha o que diz a Bíblia. Jesus citou o nome de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Pedro estava sendo processado e passando por um processo duro. Levante as suas mãos comigo e diga: obrigado, Jesus. Essa pandemia é um processo. Deus está forjando o meu caráter, porque Ele conta comigo para ganhar almas. Mas ide e dizei aos seus discípulos. Olha o que Jesus falou. Jesus era tremendo. Mas ide e dizei aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Por que Jesus falou isso? Porque Pedro estava sendo processado. Quando ele disse que não negaria Jesus, e ele falou que se preciso for morrer com o Senhor, todos repetiram. Aí Jesus disse: diga para Pedro ir adiante deles para Galiléia. Jesus já chamou Pedro como homem de frente. Pedro estava indo. Pastor, por que Jesus cita o nome de Pedro? Jesus citou o nome de Pedro e foi até Pedro porque Deus sabe que o processo que ele estava vivendo, ele estava sendo transformado do seu eu para a dependência total de Deus. Tem alguém aqui, diga: Deus está me transformando. Deus está quebrando o meu eu, o meu ego, para fazer o teu querer. De que ela é fácil. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou para te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que eu sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor.
Sabe o que Deus está dizendo hoje? Quando você descobrir o seu trauma e o seu ponto de limite, não se sinta incapaz como Pedro se sentiu, porque Jesus está vindo ao seu encontro dizendo: levanta a cabeça, porque eu tenho uma nova história, um novo recomeço. Se o inferno declarou que você ia ficar caído, aonde o demônio pensou que você ia ficar, levante a sua mão, porque a história começa agora. Onde te deixaram, o bom samaritano te encontrou. Na beira da praia, Jesus vai te encontrar. Oh, Pai, nesta noite eu quero me colocar no lugar de Pedro. Quem quer se colocar? Repita comigo: nesta noite eu sou Pedro, e temos um convite para estarmos com o Senhor. Quem quer ser convidado por Ele hoje aí? Quem é Pedro aqui? Jesus está chamando. Dá um glória a Deus. Eu vou te falar uma coisa. A igreja está presente, os irmãos aí de casa estão presentes. Jesus precisava de um pregador. Covid-19 está aí, e daí? Cara, você vai entender, não estou menosprezando a doença. Deus conta com pregadores. E aonde estão os pregadores? Estou olhando para eles agora. Jesus está dizendo: teu nome está na minha lista. Eu processei você com a minha mão. Agora, quando você abrir a tua boca, vai sair virtude. Pega o peso da bagagem comigo igual o peregrino e diga: obrigado, Jesus, você vai tirar no texto. Vamos lá, abre aqui, ó. Coisa chique. É aquelas bolsas modernas, né? Escoteira. Abre aqui o botãozinho, solta ainda não. No 3, você vai dizer: todo o meu trauma, ponto de limite que eu tinha, arestas que me prendiam de fazer o que Deus queria, hoje Deus tira. Vai. Está sentindo leve aí? Vai glorificando aquele que tem poder e autoridade. Pastor, e agora, pastor? No próximo avivamento, Deus nos convidará para ser pregador. Sabe por que Deus permitiu essa pandemia? Deus está levantando a nuvem. Vou repetir para ver se os irmãos estão recebendo. Eu já estou vendo nomes aqui de irmãos em cartaz. Quem crê, dá um glória a Deus. Vai ser chamado para dar palestra. Se prepare para dar sermão. Pastor, não sei nem pregar, você está me colocando medo, minha perna já está tremendo. Pedro não sabia pregar, era um pescador. Quando pregou, 3.000 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Porque fomos quebrados, estamos cansados, fomos até o caos nesse tempo. Estou no meu ponto de limite, mas agora estou sendo convidado para fazer parte do grande avivamento com Jesus. Irmãos, quantas coisas ouvimos do nosso Senhor Jesus? Morte de santo, estão zombando. Morre homem e mulher de Deus. Cadê o Deus dos crentes? Deus conta com você para o avivamento da última hora. Não nascemos para ficar presos em alguns traumas e pontos, mas nascemos para conhecermos quem somos, porque Deus vai transformar. Aí nós vamos viver o que o apóstolo Paulo disse: já não sou mais o Wellington quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que Deus disse para Pedro? Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Aí Jesus chega lá na beira da praia. Quem está lá? Pedro. Aquele hino da harpa tão lindo, né? Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, sentirá quando os salvos pois verá, como a areia da praia. Jesus, repitam comigo: peixe não é dado, peixe é pescado. Jesus ensina os discípulos, fez uma quantidade alta de peixe fritos na beira da praia, e lá encontra o moço
Que moço, pastor, que era cheio de pontos, de limitações. Que o inferno quis matar a sua chamada porque negou Jesus 3 vezes. Jesus chega e disse: Pedro, tu me amas? Aí ele olha para Jesus e diz, eu imagino o constrangimento. Ele diz: meu Deus, eu traí meu amigo. Ele diz: eu te amo. Jesus disse: não, Pedro, você está me chamando como seu amigo. Jesus pergunta para ele novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus disse: não. Mas de repente Jesus pergunta para ele, vai dentro da alma: Pedro, tu me amas? Aí ele ergue o rosto e diz: Senhor, tu sabes. Aleluia. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Rasga os pontos de limitações de Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas, porque você não é um fracassado, é um guerreiro da última hora. Eu estou falando para homens e mulheres que não vão fracassar, mas que serão tomados pelo Espírito de Deus nesta hora, para profetizar, para levar salvação, para trazer cura e para mostrar que Deus ainda é Deus. Vamos ficar de pé. Pega o seu copo com água comigo. Sabe o que eu estou ouvindo aqui? Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Aí ele diz: pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Aí Pedro dizendo, né? Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Aí Pedro canta: te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Como eu te amo, como eu te adoro, como eu te quero. Ele canta: te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Aí eu vejo Pedro quando venceu ele mesmo. Ele canta assim: abro mão dos meus sonhos para te adorar, Senhor. Olha o que Pedro canta: nem todo dinheiro, nem toda riqueza me daria tudo, pois o Senhor tem sido a minha água, Deus, e o meu alimento. Sabe o que Pedro diz? Ele diz que amar a Deus acima de tudo é a melhor escolha. Você que está me vendo aí na sua casa, e foi pegar o seu copo com água, já está voltando para receber esta oração. Quando o trauma de descobrir o ponto dos seus limites, que você não conseguiu vencer, não se sinta pequeno. Deixa Deus processar você, porque o melhor de Deus está chegando. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu verbalizo e profetizo sobre a igreja do Senhor, que nenhum fracasso, nenhum mal, nem peste, nem mortandade que assola, Senhor, ao meio-dia, e nem peste que ande na escuridão, vai impedir os teus filhos, Senhor, de vencer o trauma, que descobriram um ponto do seu limite, pensando que era um ponto final. Um anúncio de Deus hoje foi liberado na nação brasileira, na nossa cidade, que as nossas forças se acabaram, mas as de Deus começam agora. Aonde eu não posso ir, Senhor, vai através da minha voz, que não é minha, do Senhor, está alcançando lares e vidas agora. Entre em hospitais, famílias, e produz um som, meu Pai, do avivamento. Senhor, que esta água produza cura, milagres e sobrenatural, em nome de Jesus. Beba o seu copo com água. Deus te abençoe. Vocês que nos acompanharam aqui na live, receba esta palavra. Quando você descobrir o trauma do seu ponto de limite, vai vencer, porque Deus vai te processar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.